Você dorme bem? Dorminhoco ou em pouco tempo já sente que o corpo ele se recuperou? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Por isso que o Bem Você ele foi às ruas saber como anda o sono das pessoas. Veja aí. Eu não durmo muito bem. Hoje, na correria do dia a dia, eu não tenho mais esse tempo disponível, né? Até a consciência não deixa. Entre dormir e malhar um pouco. E o dia a dia do trabalho não me dá essa chance de dar o cochilinho da tarde. Eu durmo razoavelmente bem. Hoje, para mim, uma boa noite é em torno de 6 horas. Sono à tarde, não tem sono. Eu durmo mal. Eu tomo Rivotril para dormir. Porque eu não durmo, amanheço o dia sem dormir. Dou uma cochilada, mas no sofá. Na cama, não. É à tarde. E você? Costuma dormir quantas horas por noite? Quando você acorda, você se sente cansado? Então você não está conseguindo ter um sono de qualidade não, viu? E como é que será que a gente pode identificar e melhorar a qualidade do nosso sono? A gente conversa agora com a doutora na área de psicobiologia, a Luciane de Souza. A gente realizou uma pesquisa recentemente, onde foi constatado que os jovens estão tendo um sono, sem qualidade. Eles não revigoram o corpo para o dia seguinte. A gente recebe agora Luciane, muito bem-vinda, seja que bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Bom dia. Prazer estar aqui. Luciane, primeiro, quantas horas a gente precisa dormir para se recuperar no outro dia? Varia muito de acordo até com a faixa etária. Então, se forem adolescentes, se forem adultos jovens ou os adultos de meia idade, né, que considerando pessoas aí acima de 40, 45 anos, essa quantidade ela varia. Mas, de forma geral, se a gente estiver falando de adultos, é entre 7 e 9 horas de sono. Mas, de fato, existem pessoas que dormem numa quantidade menor, né, então em torno de 6 horas, aqueles que precisam de 10 horas de sono. Mas isso não é o que a gente chama assim, que pode acontecer, mas ele não é a maioria da população. Então, a média da população, o recomendado é entre 7 e 9 horas. Mas os estudos têm indicado que isso não está acontecendo. Realmente não está acontecendo. Eu sou a prova viva disso. Eu não consigo dormir. Eu consigo dormir o quê? Umas 5 horas por noite. E meu sono também, eu acabo acordando muito à noite. E a gente fica muito cansado, obviamente, vai acumulando. Quando chega no fim de semana, você não consegue recuperar o corpo. Aí você vai acumulando esse cansaço. Exato. Como é que a gente pode fazer para se recuperar? Acho que o primeiro ponto é a percepção disso. Eu acho que uma coisa que a gente percebe nas pesquisas é que nem todo mundo está consciente do seu próprio sono. Então, por exemplo, você está me dizendo que dorme em torno de 5 horas. O estudo indicou que aproximadamente 83% da população adulta jovem, ela superestima o tempo total de sono. Então, ela diz que dorme 6, na verdade, ela dorme 5 horas e 15. Então, em torno de 45 minutos a menos do que ela dorme. O restante é que, de fato, superestimou. Eu fiquei impressionada porque a gente fez uma avaliação, tanto uma avaliação objetiva, usando um aparelho, quanto a pessoa me contando quanto que ela dormia por dia. E, de fato, as pessoas elas dormem menos do que elas estão achando que estão dormindo e pouquíssimas, de fato, têm uma percepção. Mas, assim, quando eu digo pouquíssimas, né, menos de 5%. 5 horas, então vamos analisar ao longo da semana. Será que eu durmo 5 horas todos os dias? Ou o que eu percebi na pesquisa? Um dia você dorme 6, outro dia você dorme 4, um dia você dorme 7, outro dia você dorme 5. Então, essa inconstância, essa irregularidade, ela, infelizmente, é um ponto crucial. Então, para melhorar isso, eu tenho que ter constância. Então, é necessário haver uma rotina, haver hábitos relacionados ao sono. E eu tenho falado isso com bastante frequência. Nosso sono não é como um botão que liga e desliga. Então, diferente da criança, do bebê que dorme sentado, que dorme, né? Todo mundo já viu isso. À medida que a gente envelhece, isso vai perdendo. Então, para você dormir, você tem que se preparar. O que é se preparar? É ter horários regulares, é você criar uma rotina, um ritual, 1 hora antes do horário de dormir. Essa é a grande questão, que a gente está observando isso. Eu observei isso em Alagoas e os estudos em São Paulo têm mostrado que as pessoas têm muita dificuldade em manter uma constância, uma regularidade. E eu acho assim, que antes de dormir todo mundo fica deitado, aí fica mexendo no celular e acaba tendo um estímulo. Exato. E não consegue relaxar, né? Exatamente. Por isso que a gente está dormindo pouco. Vamos parar de usar o celular um pouquinho? Olha só, o que me chamou a atenção foi uma senhora que disse que toma o remédio para dormir.
isso ajuda ou acaba prejudicando, Luciana? Na verdade, o uso das medicações de forma geral, e dentre elas, né, uma classe que é chamada de benzodiazepínicos, ela tem sido usada com muita frequência. E o que acontece? A insônia, ela é mais frequente nas mulheres. Só que alguns tipos de insônia são resultados de maus hábitos. Então, eu desenvolvi a insônia porque ao longo da minha vida eu fui adquirindo maus hábitos e isso acabou instalando uma insônia que se cronificou. Quer dizer, ela se tornou constante. O que acontece? Se eu tenho maus hábitos e eu resolvo com a medicação ela vai mascarar. Você vai dormir, mas os maus hábitos vão perpetuar. Então, você não está, de fato, resolvendo o problema. É claro que existem pessoas que necessitam de medicações, mas não é a maioria. Então, a boa parte dessas pessoas, e essa medicação que ela citou, tem sido usada quase como, né, eu brinco que está virando uma aspirina, né, um ácido acetilsalicílico, que todo mundo acessa com bastante facilidade. Então, a questão é, se eu tenho insônia, por que eu tenho insônia? Então, primeiro você tem que descobrir a causa. A partir do momento que eu sei a causa, tem como eu corrigir essa causa sem usar a medicação? Mas as pessoas não fazem isso. Elas vão direto para a medicação e, com isso, elas acabam cronificando. E à medida que a gente envelhece, adormecer se torna um pouco mais difícil. É verdade. Então, infelizmente, não é uma boa recomendação para a maioria das pessoas. Acabou de chegar uma pergunta aqui. O excesso de sono, ele causa dor de cabeça? O contrário, que é dormir demais. Não. Tem gente que ela dorme o excesso de sono. Por exemplo, eu tô aqui, eu durmo pouco e aí eu fico com sono o dia inteiro. Causa dor de cabeça? A privação de sono, sim. Então, uma pessoa que não dorme o suficiente, ela pode ter alguns desconfortos. Então, dentre eles, sintomas físicos, né? Você tem aumento de liberação de hormônios ou de substâncias que aumentam a atividade cardíaca, que aumentam a pressão sanguínea e, inclusive, pró-inflamatórios. Então, isso pode causar dor de cabeça, o aumento da irritabilidade, aquele humor flutuante, né? Uma hora que você está de um jeito. A privação de sono pode desencadear choros, assim, sem, na verdade, um sintoma meio depressivo. O sono, ele mexe muito com o estado emocional. É verdade. Então, se a pessoa não dormir adequadamente, ela vai ter o humor alterado. Isso se observa muito nos adolescentes, que também estão dormindo pouco. E se você observar, o adolescente ele é mais agressivo. A tendência, pelo que a gente está percebendo, é que isso está piorando. É verdade. Ô, Luciane, eu queria que você desse dicas para todos os nossos telespectadores que dormem pouco. O que é que eles devem evitar na hora de dormir? Tá. Então, o primeiro ponto, que eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção no estudo, é a falta de regularidade. Então, primeira questão, eu não posso dormir 5 horas durante de segunda a sexta e no final de semana querer dormir 8 horas para compensar. Isso. Então, essa compensação no fim de semana, ela pode ser restauradora, mas a longo prazo ela não é indicada. Então, o ideal é que eu introduza pelo menos, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, mas será que eu não consigo inserir 30 minutos? Aumentar 30 minutos de sono por dia durante a semana. Então, por exemplo, se eu durmo às 9h30, será que eu não consigo dormir às 9? Se eu durmo às 11 horas, eu não consigo dormir às 10h30? Então, o que eu tenho pedido é aumente em torno de 30 minutos por dia. Se você aumentar, o seu déficit, quer dizer, aquilo que está faltando, não vai ser tão grande no fim de semana. Então, pessoas que dormem demais no finais de semana, é indício de que ela está com débito de sono. Então, essa diferença é um grande indicador da privação de sono. Então, esse é um ponto, eu ter uma regularidade e eu aumentar um pouquinho o sono de cada dia. Outro ponto, evitar algo que é muito cultural aqui em Maceió, que eu percebi. As pessoas têm o hábito de comer... Comida pesada, né? Não, assim, aqui é muito cuscuz, tapioca e o café às 7 horas da noite. Sim. Então, o café não é recomendado. A partir das 5 horas da tarde, não se deve ingerir substâncias estimulantes, principalmente para quem tem problema de sono. Eu já escutei isso de pessoas que falam, mas o café não afeta o meu sono. Como é que é o seu sono? Como é que você acorda no dia seguinte? Eu tô cansado, tô acabado. Então, como é que o café não afeta? Os estudos já mostraram que 3 cafés expresso retardam em 45 minutos o sono. Então, se eu tomar 3 xícaras de café, o sono vai começar 45 minutos mais tarde. Então, não adianta dizer que não afeta. Afeta, né? Todos os estudos indicam isso. Então, a partir das 17 horas, evitar Coca-Cola, né? Refrigerantes que são estimulantes. Alimentos estimulantes, né? E também evitar também, como você me citou, o uso de smartphone,
Celular, estimulação. televisão, a pessoa tem que ficar num quartozinho tranquilo, Na verdade, tentar a relaxar, TV né? ela é muito relativa. Se você vai assistir uma programação que ela seja tranquila, ela vai te induzir o sono. Agora, você vai assistir um filme de guerra às 10 horas da noite, com tiroteio, com luz, isso vai afetar teu sono. Então, você tem que selecionar o que vai assistir 1 hora antes. Agora, o restante tem que tirar. Então, o computador, essa coisa de ficar na cama, mexendo, aquela luminosidade, ela vai inibir o hormônio melatonina e isso vai retardar o início do sono também. Tá então, certo. isso são uns exemplos, né? Tá certo, então, Luciane. Muitíssimo obrigada. Eu vou seguir as suas dicas. Quem sabe hoje eu não consigo dormir melhor. Precisamos, né? Porque, de fato, É verdade. A gente insônia precisa está ter uma aumentando. boa noite de sono, com certeza. Até porque a gente envelhece, né? Quem é que quer envelhecer? Tem estudos que mostram que diminui a produção de colágeno, né? E É nós verdade. sabemos o quanto que nós precisamos do colágeno para manter a viçosidade, né, da É pele. verdade. Obrigada, querida. Bom dia. nada. Tchau, tchau.